E aí, pessoal? Como vocês estão? Tá direito, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. No devocional de hoje falaremos: viva o que pregas. Falava o Senhor no dia dessa seguinte forma: mas quando vi que não andava bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Mau testemunho, mau exemplo. Quantas das vezes queremos exigir da outra pessoa a santificação, a obediência à doutrina, queremos que a pessoa faça isso, faça aquilo, faça não sei o quê, e nós mesmos não estamos dando esse bom exemplo? Pedro era o apóstolo de Jesus Cristo, mas não estava vigiando nessa parte. Aí o que Paulo fala? Paulo não aguentou. Paulo falou: não pode ser assim. Ele está exigindo que os gentios se libertem, se transformem, que obedeçam à doutrina. Lógico, que transformando-se, se liberte daquilo. Mas ele não está vivendo. Ele não está obedecendo à doutrina do Senhor conforme tem que ser. Ele não está obedecendo os ensinamentos como Deus quer. Ele está exigindo dos gentios para viverem assim, como judeus, que os gentios se transformem, que os gentios virem judeus, passem até as atitudes de um judeu, mas ele, sendo judeu, está vivendo como gentio. Então Paulo, quando viu aquilo, não aceitou. Paulo, quando viu aquilo, falou: não, tem algo errado. Tem coisa errada acontecendo aqui. E ele chega para Pedro e fala: Pedro, não é assim. Se tu, Pedro, não consegue cumprir a verdade do Evangelho, se você não consegue cumprir a doutrina de Cristo, Pedro, como que você vai exigir de uma pessoa que ela faça o que você não é capaz de fazer? Como eu vou dizer para uma pessoa, para ela tomar 2 litros de água, se eu não consigo tomar nem meio copo? Você tem que tomar esses 2 litros. E eu não, eu só posso tomar meio copo. Então eu não posso exigir de uma pessoa, condutores cegos, hipócritas, que quer tirar um cisco do olho do próximo e tem uma trave cobrindo o seu. Quando demos uma pequena falha, são capazes de nos julgar, de nos condenar. E às vezes cometem erro maior do que nós. Quantas das vezes pessoas fofoqueiras na igreja contendendo e falam: olha, vi fulano de tal em tal lugar, vi fulano de tal fazendo isso, vi não sei o quê. E começa a querer se dizer alto santo diante dos outros. Irmãos, nós temos que orar e vigiar. Nós temos também que ter um discernimento, temos que tomar cuidado. A Bíblia não é brincadeira. O Evangelho de Cristo não é brincadeira. Deus não é brincadeira. A Bíblia não é um quebra-cabeça na nossa mão que a gente monta e desmonta a hora que a gente quer, não. O Evangelho vai muito além do que nós pensamos. Pedro, quando estava com os judeus, tinha um comportamento diferente. Quando ele estava com os gentios, tinha um outro comportamento. E Paulo achou isso errado. O teu comportamento como cristão tem que ser junto com os cristãos, junto com os ímpios, com qualquer religião, o seu comportamento será o mesmo. Então Pedro, achando, antes dos irmãos chegarem, ele teve um comportamento. Depois que os irmãos chegou, ele teve outro comportamento. E Paulo falou: isso é errado, Pedro. Se tu sentou à mesa com os gentios, termine de comer a sua comida com os gentios, mas sendo servo do Senhor. Agora você está disfarçando, está desfazendo dos gentios, só porque chegaram os irmãos? É assim que você vai conseguir conquistá-lo, Pedro? É assim que essas almas serão salvas? Você tendo 2 caras? É assim, irmão, que você quer viver? Tendo 2 caras dentro da igreja? Dentro da igreja o fogo cai. Lá fora, o que o mundo faz, você faz também. O teu pastor não está vendo, não tem ninguém vendo. Ou o próprio pastor está fazendo e ninguém está sabendo. As coisas do pastor não viu, ninguém está vendo, ninguém está sabendo de nada. Os maus exemplos. Os maus costumes. Isso é um costume que você já tinha? Uma mania que você já tinha do mundo? Você é um novo homem? Uma nova mulher? Essa mania, quando você está com o povo do ímpio, ela existe. Quando você está com os irmãos, você é sério. Você está com o povo do mundo, você é um cara piadista. Você está com os crentes, você é um cara sério. Que isso, irmãos? Até onde o Evangelho vai parar? O que tem de crente brincando com a palavra de Deus? O que tem de pessoas usando a Bíblia?
Eu não falo placa de igreja, porque em qualquer igreja evangélica tem o joio e tem o trigo. Tem o bom fruto e tem o mau fruto. Tem o bom exemplo e tem o mau exemplo. Tem os que servem a Deus e tem os que não servem a Deus, estando dentro da mesma igreja, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participando da Santa Ceia, o corpo de Cristo, e são trevas e são luz. Temos dentro da igreja. Então não adianta eu dizer que a igreja tal é melhor do que todas. Que a igreja tal todos vão para o inferno. Porque isso não existe. Isso é hipocrisia. O homem se salvará pela fé. O homem se salvará deixando o velho homem, o pecado e a vaidade. Porque aquele homem do lado de Jesus na cruz não teve tempo de ir ao templo orar. Mas ali mesmo ele se humilhou e recebeu a sua salvação. Quantas pessoas num leito de morte aceitam a Jesus e ali o Senhor recolhe ela? Quantas pessoas nesses lugares que são mártires, evangélicos, são os cristãos, né? Eles ali prendem eles, depois matam eles e ali se alegram por ter destruído aqueles evangélicos, aqueles cristãos. Então eu quero te dizer uma coisa, não negue o nome do Senhor só porque você está do lado de uma pessoa ímpia. Só porque você está do lado de uma pessoa que não é crente. Continue sendo servo do Senhor. Então Paulo teve que repreender. Paulo não aguentou essa situação de ver a atitude que Pedro estava fazendo. Porque aquilo estava deixando o povo confuso. Porque aquilo estava deixando o povo... Poxa, Pedro andou com Jesus. Nós não andamos, mas ele está dentro de nós. Ele está na nossa vida. Ele soube as atitudes de Jesus. Ele soube os comportamentos de Jesus. Mas tinha uma falha em Pedro. Sabe o que eu quero te dizer? Nós não somos perfeitos. Não julgue ser perfeito. Não julgue ser melhor que ninguém. E quando alguém usado por Deus for te repreender, aceite a repreensão do Senhor. E quando Deus repreende, é porque Ele ama. Ele repreende e castiga todos quanto Ele ama. Ser zeloso e se arrepende. Então Pedro naquele momento foi repreendido por uma pessoa que estava iniciando. Porque Pedro tinha mais experiência. Pedro esteve com Jesus. Então Paulo não teve essa oportunidade de estar com Jesus. Mas Paulo estava com Jesus dentro da sua vida. Paulo foi um homem que se foi transformado de uma forma tão gloriosa que ao ver um discípulo de Jesus agindo dessa forma, ele falou, não pode ser assim. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Pode até ser uma criança que veio falar com você. Que isso que você está fazendo está entristecendo a Deus. Se arrepende e pratique as primeiras obras. Se arrepende e volte ao primeiro amor com Jesus Cristo. Pode ser, meus irmãos, uma pessoa mais velha que você. Ah, mas esse senhor já está muito velho. Mas se Deus usou ele, ouça a voz do Senhor e se arrepende. Ah, mas esse irmão, pouco tempo de ministério, já está aí profetizando, está aí entregando revelação, recado de Deus. Se é Deus que está falando com ele, ouça a voz do Espírito Santo. E o Senhor vai fazer prova de mim e provar se os Espíritos são de Deus. Então, quando Paulo viu isso, mas quando eu vi que não andava bem, não estava bem o que Pedro estava fazendo, não estava certo, direitamente, conforme a verdade do Evangelho. Ele falou, não pode. Ele foi um discípulo, ele esteve com Jesus, ele viu como Jesus andava sobre essa terra. Ele falou, não pode ser assim, eu vou conversar com Pedro. Disse a Pedro na presença de todos, aqueles que estavam ali, porque Pedro se desfez do gentil. Pedro começou a desfazer daqueles homens que estavam junto com ele. Enquanto não tinha nenhum cristão, estava tudo bem. Mas chegou outras pessoas, Pedro já mudou o comportamento. Então Paulo, na presença de todos aqueles que estavam ali, falou com Pedro que não podia fazer isso. Que isso era errado. E se tu, sendo judeu, está vivendo como os gentios, seu comportamento está sendo como o deles, e quer que eles sejam como judeus, tu quer botar um fardo no ombro dele, mas você não quer carregar esse fardo? Não pode ser assim, irmão. Não exija uma coisa que você não possa cumprir.
Não exija algo que você não tem coragem de fazer. Eu vou dizer para a igreja para fazer uma campanha, o Salmo 91. 91 madrugada, eu quero que todos os irmãos orem. Você orou o primeiro dia, o segundo, e você não orou mais. E você está cobrando da igreja, vocês estão orando os 91 dias? Vocês estão jejuando os 91 dias? Então, irmão, nós não podemos fazer esse tipo de coisa com ninguém. Propósito de madrugada, propósito de jejum, isso é uma coisa particular de cada um. Isso é uma coisa particular da igreja em si. Ah, eu posso convocar a igreja para o santo jejum no domingo. Lógico, se eu estou convocando a todos para o santo jejum, todo mundo vai vir com esse objetivo, em consagração. Mas se alguém ali toma remédio controlado, se alguém ali tem algum problema de saúde que não pode ficar muito tempo sem se alimentar, quer dizer que se aquela pessoa fez menos horas de jejum, o pastor vai dizer, olha, o jejum só é válido se nós começarmos às 7 e entregarmos às 11. Quem entregar antes disso, esse jejum não é válido. Quem sou eu para dizer isso? Quem sou eu para repreender uma pessoa porque fez menos horas de jejum que o outro? Então, irmãos, o que está no nosso coração é isso que Deus está vendo. Se eu quero pregar aos outros, não quero viver, eu darei conta a Deus naquele grande dia. Então, para que isso não continuasse acontecendo com Pedro, Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, e junto daqueles que estavam ali, porque Pedro começou a ser indiferente com aquelas pessoas, Paulo chamou a atenção dele, o repreendeu e ele viu que estava errado. Então eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo. Tome cuidado, tome cuidado. Não exija dos outros se você não quer obedecer. Não queira ser mestre, porque se você é o líder, se você é o cabeça, você é o exemplo. Isso não significa que a pessoa não possa tropeçar, que somos humanos, mas ao mesmo tempo temos que nos consertar, nos corrigir, nos arrepender do que erramos e prosseguir a nossa caminhada. Mas não podemos exigir dos outros se nós não somos capazes de nós mesmos fazer. Então preste bem atenção, quando Paulo chama a atenção de Pedro por causa do mau exemplo que estava dando com os gentios, cuidado com o seu exemplo, cuidado com o seu testemunho, cuidado com a forma que você está usando a palavra de Deus. Usando o evangelho. Na sua firma só Deus sabe. Aonde você trabalha só Deus sabe. Ao redor de você só Deus sabe como você é. Dentro da igreja é uma coisa. As portas da igreja se abriram para todos saírem para suas casas. Só Deus sabe como você vive. Então não exija dos outros se você não for capaz de fazer no seu próprio corpo. Dar o exemplo. Seja você o exemplo. Se você quer ser o Senhor, seja o primeiro a servir. Seja o primeiro a dar ao povo esse alimento, que é a palavra de Deus. Esse alimento que é o poder de Deus. E se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e se conserte com Deus.